Hesed Shalom, Haverins, paz seja com todos. Estamos aqui para mais um vídeo de profundidade dentro das Escrituras Sagradas, para falarmos sobre o seguinte tema: a restauração de Israel. Trataremos sobre as duas casas de Israel, para entendermos quem nós somos dentro do reino do Eterno, como nos movemos dentro dele. Quais as promessas feitas a Abraão que alcançam os goins gentios. Segundo Shaul, os gentios são enxertados em uma oliveira já existente. Como se dá esse processo de enxerto? E se eu decidir não ser enxertado, as bênçãos de Abraão me alcançam? O Eterno tem dois povos distintos? Para entender sobre esse assunto, temos que olhar para o Gênesis, o Sefer Bereshit, aonde tudo teve início. Desde a criação do homem e subsequente à desobediência a Elohim, Elohim pretende instaurar no mundo um grupo de pessoas, uma nação, um reino estabelecido, que lhe obedeça e lhe seja fiel, vivendo segundo a sua justiça e a sua Torá. Este é o grande propósito do Eterno: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Yeshua. Adam perdeu esta incumbência de reproduzir segundo a imagem do Eterno. Depois que ele cai, ele reproduz homens segundo a sua imagem e semelhança. Abraão, ele é uma figura central para a compreensão do que é o povo de Elohim. É nele que está prefigurada a maneira-chave como o ser humano se deve relacionar com o Elohim, pela Emuná. Dentro da bênção de Sem, aonde tudo tem início com o patriarca Noa, lá no Sefer Bereshit, capítulo de número 9, versículo de número 18 ao 27, você vai ver o relato sobre a vida de Noa, um homem que andou com o Elohim. Seu nome significa repouso. Noa, ele tem 3 filhos: Shem, Cam e Jafé, ou Sem, Cam e Jafé. Shem, que significa nome e ainda a reputação, a majestade, o esplendor de Elohim. Ao passo que Cam significa quente ou abrasador. Jafé ou Yafet quer dizer aberto. E para entendermos a história desses 3 filhos de Noa, nós temos que ir para o texto aonde faz referência ao que aconteceu no episódio aonde Noa ele se embebeda com o vinho. A sua Bíblia, no texto citado, Gênesis capítulo de número 9, verso 18 ao 27, que diz o seguinte: os filhos de Noa que saíram da arca foram Shem, Cam e Éfer, ou Sem, Cam e Jafé. E o pai de Canaã. Esses 3 foram os filhos de Noa, e toda a terra foi povoada por eles. Noa, um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu tanto do vinho que se embriagou e deitou-se descoberto em sua tenda. Ham, o pai de Canaã, viu seu pai exposto à vergonha. Saiu e o disse aos 2 irmãos, Shem e Éfer. Pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros do seu pai e, andando de costas, entraram e cobriram o pai nu. Suas faces estavam viradas para não verem o pai deitado ali exposto à vergonha. Quando Noa despertou do vinho, soube o que o seu filho mais novo lhe fez, e ele disse: maldito seja Canaã, ele será um servos dos seus irmãos. Então ele disse: bendito seja o Yahweh, o Elohim de Shem. Canaã será seu servo, que o Eterno aumente a Yefet, Jafé, e ele viverá nas tendas de Shem, mas Canaã será o seu servo. Depois do dilúvio, Noa viveu 350 anos. Shem ou Sem tem um Elohim que é bendito,
E Shem representa a figura do filho que bendiz ao pai. E Yeshua foi a representação máxima do filho que honrou o seu pai, consumando a sua obra aqui na terra. Yohanan capítulo 17, versículo 4 e 5 vai tratar exatamente sobre isso. A descendência de Cam, ela é maldita, porque ela desonra o seu pai, simbolizando os escarnecedores de Elohim, que desprezam e desonram Elohim, o Pai, desonrando sua imagem, transgredindo a sua Torá. O filho que desonra o pai se tornam culpados de vitupério do Mashiach. E por isso que Canaã representa todos aqueles que estão sem Torá. Disse: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. Ao passo que Jafé, ou Jefé, ele será aquele que alargaria as tendas por intermédio de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Do hebraico, Parthá, concordância exaustiva de Strong, que quer dizer alargar, seduzir, enganar, ampliar, atrair e ainda persuadir. Significado profético para Jafé: foi ampliado, formando nações, foi enganado, seduzido, mas novamente atraído a adentrar as tendas de Sem por meio do Mashiach, e vai servir a Elohim de Sem, porque Shem tem um Elohim. A descendência de Cam é um arquétipo dos condenados à perdição. Um princípio da Torá: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá Amém. Devarim 27:16. A bênção que foi liberada sobre a casa de Shem, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Yahweh. Nós bendizemos desde a casa do Yahweh. Tehillim, número 118, versículo 26. Ainda temos Matitiahu, capítulo 9, versículo 23 e 39. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono do Elohim e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e neles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. A tenda de Sem apontam para as alianças de Elohim com nós homens. Também é símbolo da nova Jerusalém, onde Elohim habitará com o seu povo. Quem habita na tenda de Elohim aprende com ele sua maneira de viver pelo evangelho da graça, se torna filho da família de Elohim. Em Abraham, nós temos essas promessas. Assim, Abraham é o pai de todos os que nele creem, tanto da circuncisão como os da incircuncisão. A emuná que Abraham revelou granjeou-lhe a bênção da promessa de Elohim ao longo de sua vida e de ter sido um dos personagens mais influentes da região em que vivia. No entanto, esta emuná permitiu que através de Abraham, Elohim alargasse as suas bênçãos e grande misericórdia a todas as nações, povos e línguas da terra. No Sefer Bereshit, capítulo de número 12, versículo 1 e 3, diz o seguinte: ora, Yahweh disse a Avram: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ainda, capítulo 13, verso 14 e 16. E disse Yahweh a Abram, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Abraão, ele gera 2 filhos, o filho da escrava, Ismael, e gera ainda o filho da promessa com sua esposa Sara, que é Itsaque. Ismael, ele gera 12 filhos, formando assim o prenúncio do que seria as 12 tribos de Israel. Bereshit, capítulo de número 25, verso 12 ao 18, vai falar exatamente sobre o nome dos filhos de Ismael. Veja que o Eterno sempre está lidando com o número 12 para fazer referência ao que seria as 12 tribos de Israel. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Esta semente não é a semente de Ismael, e através dos filhos de Jacó seria instalada as 12 tribos de Israel. O Eterno, ele quando chama Itsaque, renova a promessa que havia feito ao seu pai Abraão, no Sefer Bereshit, capítulo de número 22, verso de número 15. E eu quero ler esse texto para que nós vejamos a fidelidade do Eterno ao renovar a promessa feita a Abraão, agora ao seu filho Isaque. Gênesis 22, versículo 15 ao 18 diz o seguinte: o Melech Ha-Adonai, o anjo de Adonai, chamou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Ele disse: jurei por mim mesmo, com toda a certeza eu o abençoarei, e também te multiplicarei, a ti e aos seus descendentes, como as estrelas do céu e os grãos da areia do litoral. Aqui vemos o Eterno reforçando a promessa feita a Abraão, agora sendo transferida para o seu filho Isaque. E esta mesma promessa feita a Abraão estende ao seu neto Jacó. Jacó que herdou a bênção da primogenitura por lutar por ela. E nele essa promessa é renovada no capítulo de número 28, verso 3 e 5, que diz o seguinte: que El Shaddai o abençoe, torne você fértil e aumente os seus descendentes, até que se tornem uma assembleia de povos, e que ele dê a você a bênção concedida a Abraão, a você e aos seus descendentes que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que o Elohim deu a Abraão. E veremos que toda a promessa feita a Abraão, de que nele todas as famílias da terra serão benditas, começa a ser instituída através de Jacó e dos seus filhos. Estes são os filhos de Jacó e as suas respectivas tribos: Ruben, primogênito; Simeão, Levi, Judá, de onde descende Yeshua o Messias; Dan, Naphtali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon. Os 2 filhos de Jacó entram aqui nas 12 tribos, Yosef e Benjamim. Porém, Yosef, nele se reúne os 2 filhos que ele gerou, Efraim e Manassés,
para fazer parte da tribo que outrora levava o seu nome. Carta aos Judeus Messiânicos 11 e 20. Pela emuná, Iacov, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, um dos filhos de Iosef, e adorou encostado à ponta do seu bastão. Carta aos Erudins Messiânicos 11, 21. E uma nota a se fazer é que os filhos de Iosef foram adotados por Iacov. Por isso, a tribo de Iosef foi dividida em duas meias tribos, com o nome dos filhos de Iosef, Efraim e Manassés. Gênesis 48 e 5. Essa multidão de nações e a plenitude dos gentios, sempre que nas passagens anteriores citadas nos é dito que a descendência de Abraão viria a ser uma multidão de nações, o termo hebraico em pregues são Kehelet Goim. O termo Kehelet vem de Kahal, que significa congregação ou assembleia, e o termo Goim é plural de Goi, e significa povo ou nação, sendo, no entanto, a maioritariamente empregue para designar nações gentias ou povos pagãos. Abraão creu que seria o pai de muitas nações. O Amon Goim ou Goim é a palavra hebraica para gentios ou nações, na qual Abraão seria pai também dessas nações. Com essas palavras, o Todo-Poderoso decretou que dos lombos de Abraão procederia uma multidão de nações, que são os gentios. De Abraão procederia um povo destinado a frutificar grandiosissimamente. Como se pode ver pela leitura dos textos que nós fizemos e daquilo que estamos vendo, a bênção com que Jacó abençoou os filhos de Iosef é a bênção que recaiu sobre Efraim. E essa bênção apontava desde logo para a intenção de Elohim de espalhar a sua descendência entre todas as nações da terra, o que se veio a confirmar após a conquista do Reino do Norte pelos assírios, as 10 tribos desaparecidas para o homem, mas não para Elohim. Esse foi um dos processos usados por Elohim para espalhar a semente de Abraão e cumprir a promessa de que nele, em Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Na realidade, Elohim veio a espalhar a semente de Abraão entre as nações gentílicas. No contexto, no cenário dessa teocracia, no pano de fundo nós temos as nações vizinhas a Israel, na qual todas elas eram governadas por reis, viviam uma monarquia. Então o povo pede um rei que governe sobre eles e rejeitam o governo teocrático do Yahweh. 1 Samuel 8. E disse o Yahweh a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8 e 7. E disse o Yahweh a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Me dissestes: não, mas reinará sobre vós. Me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Yahweh, vosso Elohim, o vosso rei. Agora, pois, vede aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Yahweh tem posto sobre vós um rei. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12 e 13. O reino de Israel agora não é mais teocrático, é um reino humano. E este rei, o primeiro rei de Israel, é oriundo da tribo de Benjamim. Este rei foi rejeitado pelo Eterno,
por diversos pecados que cometeu e não se arrependeu. A promessa feita a Davi está contida lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 8 ao 16. Depois que Davi senta no trono e reina durante 40 anos sobre todo Israel, 7 anos ele reina sobre Hebrom. Depois de 7 anos, todo Israel pede que Davi reine sobre ele. E aqui Davi é ungido pela terceira vez. A primeira unção que recebeu foi uma unção profética na casa do seu pai. Segunda unção, quando se tornou rei sobre Hebrom. E a terceira unção, quando ele se torna rei sobre todo Israel, 7 anos depois que foi rei sobre Hebrom. Quando isso acontece, Davi unifica as 12 tribos de Israel. Quando seu filho Salomão ascende ao trono, que também descende da tribo de Judá, pelos muitos pecados de Salomão, o Eterno também o rejeita. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Da mão do teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 e capítulo 11, versículo 13. Roboão, que substitui o seu pai no trono, também foi rejeitado pelo Eterno, pelos seus muitos pecados. E aqui o reino é dividido em reino do norte e reino do sul. Efraim é a casa de Israel. E no futuro, essa tribo vai se espalhar pelo mundo através da dispersão das tribos entre os povos, assim como a comunidade foi enviada aos confins da terra. Judá, que fica com as 2 tribos, é governada pelo rei Roboão, da tribo de Judá. Muito mais tarde, após o reinado de Davi, como nós estamos vendo, Elohim serve-se dos pecados de Salomão para despoletar a divisão no reino entre Efraim do norte e Judá no sul. Isso foi obra de Elohim. Você pode ver isso no texto citado aí, 1 Reis, capítulo 12, versículo 15 e 24, e ainda 2 Crônicas, capítulo 11 e versículo 4. Essa divisão, apesar de ser uma consequência do pecado de Salomão, estava nos planos de Elohim desde o princípio, pois foi a forma de Elohim cumprir a promessa de multiplicação e dispersão da semente física feita aos patriarcas. O reino do norte, Israel ou Efraim, começou gradualmente a afastar-se cada vez mais dos caminhos do Eterno. Elohim serve-se então novamente desse pecado para os levar cativos para a Síria, até que eventualmente os dispersos, mesmo pelas nações, e eles perdem a sua identidade. Cá está o início da dispersão da semente, conforme prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Desse momento em diante, as Sagradas Escrituras quase sempre nos falam de 2 casas de Israel, apesar de uma delas estar perdida, mas não para Elohim, e se tornado pagã. No Sefer Osheia Hanavi, livro de Oséias, o profeta, capítulo 1, vemos que o reino do norte é proferida uma sentença de morte sobre ele. O reino em si terminará. Efraim passaria a ser Lo-Ruama, sem misericórdia, e Lo-Ami, não meu povo. Assim, as 10 tribos do norte, Efraim, foram assimiladas pelas nações, diluíram-se e misturaram-se entre os povos, devido a esta absorção dos efraimitas, israelitas do reino do norte, tornaram-se estrangeiros e gentios. O profeta Amós também vai tratar sobre este assunto, no capítulo de número 9, versículo de número 9. Porque eis que darei ordem
e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ainda em Oséias, capítulo 9, versículo 3, na terra de Yahweh não permanecerão, mas Efraim tornará ao Mitzraim. Ainda no livro de Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 8, Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. No entanto, Elohim deu uma esperança para essa dispersão e perda de identidade da parte do seu povo. Novamente, ele escolheria os castigados de Efraim para serem parte do seu povo sacerdotal. O mesmo capítulo de Oséias, onde é prometida a sentença de morte ao reino do norte, capítulo 1, diz no verso 10 que esse mesmo povo renasce acerca deste Efraim que renasce. É dito que ele é como a areia do mar, ou seja, é o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Elohim também nos diz que, quando esse povo for restaurado, será pela misericórdia de Elohim. Ruama, ou seja, pela sua graça. Pela graça sois salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E voltarão a ser o seu povo, Ami. Oséias, capítulo 2, versículo 23. Quando é que isso acontece? Quando Yehudá e Efraim de novo se juntam debaixo de uma só cabeça, que é o Mashiach. Isto acontecerá nos dias de Jezreel. Jezreel significa replantar, ou seja, replantar aqueles que estavam perdidos. Dentro do livro do profeta Oséias, nós temos várias profecias referentes às duas casas, Efraim e Judá. Temos ainda aqui, no capítulo de número 1 e o versículo de número 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o Eterno reforçando a sua promessa, que não pode medir-se sem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, lo amim, se lhes dirá, vós sois filhos do Elohim vivo. Saindo do Tanar e indo agora até a Brit Hadashah, na carta aos crentes em Roma, aonde Shaul escreve, no capítulo de número 9, versículo de número 23 ao 26, e ele diz, para que também desse a conhecer as riquezas de sua quivode, nos vasos de misericórdia, que pela quivode já dentre preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os Yehudins, mas também dentre os Goins. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo, ao que não era meu povo, a amada, a quem não era amada. E se sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí será chamado filhos de Elohim, aquele que está vivo. Note que nesse texto é evidente que Shaul considerava a congregação como a união da casa de Yehudá e da semente dispersa de Abraham, Efraim, mas desse assunto vamos tratar um pouco aqui mais adiante. O povo sacerdotal de Elohim passou a estar representado essencialmente pela casa de Yehudá, ou israelitas do Reino do Sul, integrando as tribos de Yehudá e Benjamim. A casa de Yehudá teve um papel indispensável no período que mediou entre a dispersação das 10 tribos do norte e a época do Mashiach. Era nela que assentava o papel do povo sacerdotal de Elohim, e mais importante ainda, seria de Yehudá, que seria gerado o Salvador Yeshua, o Messias. E poderemos ver agora o início da reunificação das duas casas pela obra do Messias Yeshua. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes
um renovo frutificará. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados, e Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 10 e 13. Nós só podemos entender a mensagem dos profetas quando os nossos olhos voltam para a origem das Escrituras, para onde tudo começou, e temos então a visão repleta dos fatos aonde o Eterno revela o cumprimento da sua promessa, para que possa então estabelecer o seu eterno propósito de ter uma imensa família de muitos filhos. E é aqui que e só assim, nós entendemos qual é a mensagem de cada um dos profetas levantados pelo Eterno, que é trazer de volta a restauração a todo Judá. Assim como o rei Davi unifica as 12 tribos, no Machia, as duas casas serão outra vez restauradas e unificadas. Judá e a sua casa será exaltada e representa o reino eterno messiânico, a raiz e geração de Davi. Judá, na qual tem a sua origem na semente de Abraão, aonde descenderam os judeus. Ao passo que na outra casa, Efraim, que é a casa de Israel, que significa frutífero, representa a plenitude dos gentios, que é a multidão das nações que reconheceriam o sangue do Messias, e reconhecendo o sangue do Machia, serão enxertados em uma oliveira já existente, a oliveira de Israel. Yeshua, como sabemos, ele é a raiz, aquele que viria unificar as 12 tribos que foram dispersas. E outra vez veio a minha palavra do Yahweh, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura, não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Elohim: Eis que eu tomarei a vara de Iosef, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei, a vara de Judá e a vara delas, uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o qual houvesse escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois assim diz o Elohim: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levantarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 ao 22. E este vale faz exatamente referência às duas casas das 12 tribos que foram dispersas. E o Yahweh será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Yahweh, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Este será grande, e será chamado
filho do Altíssimo, e o Yahweh Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Assim eu, Yahweh, serei o seu Elohim, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito, oráculo do Yahweh. Ezequiel 34, 24. O Mashiach, ele é a luz dos gentios. Elohim prometeu levar a sua salvação a todas as nações, sem exceção. A casa de Yehudá, limitada geograficamente, é fechada em si mesma, culturalmente falando, se bem que desde sempre aceitasse no seu reino os que dos gentios se queriam converter ao seu Elohim e à sua Torá. Estavam limitados no propósito universalista da proclamação da mensagem de Elohim. Elohim, como já vimos, já estava trabalhando na intenção de levar a sua esperança a todas as nações, quando dispersou entre os gentios a parte de Israel, as 10 tribos do norte, ou Efraim. No entanto, de Yehudá teria que ser gerada a luz que proclamaria a salvação de Elohim para todo o mundo. No livro do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo de número 49, versículo do 1 ao 6, diz o seguinte: Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. Yahweh me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei a minha força. Todavia, o meu direito está perante o Yahweh, e o meu galardão perante o meu Elohim. E agora diz Yahweh, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Yahweh serei glorificado, e o meu Elohim será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa luz é Yeshua, o Messias. Yohanan, capítulo 1, versículo 9 e 10, fala exatamente isso. Essa passagem que nos anuncia a missão do Messias diz-nos que essa missão seria primariamente para os que preservados de Israel, mas também passaria para ser luz para os gentios. E os preservados de Israel, sabemos nós que são os remanescentes salvos de todo o Israel, ou seja, os eleitos dentre os descendentes de Abraão. Mas então quem serão os gentios? Evidentemente, serão aqueles que, não sendo descendência de Abraão, e como tal não herdeiros da promessa, também passarão a ser israelitas e herdeiros ao aceitarem a luz do Mashiach. Todos aqueles que reconheceram Yeshua como Messias, que andaram e que andam na sua luz, passam a ser Israel, alcançam as promessas feitas a Abraão, que até outrora só alcançariam aqueles que fossem da semente oriunda de Abraão, os judeus e não os gentios. Mas, como o Messias veio para ser luz para os gentios, a luz dos gentios nos abriu essa porta para que nele alcancemos as mesmas bênçãos de Abraão. Isso não significa de maneira alguma que a salvação
depende da descendência física, ou que os que não tenham estejam excluídos do plano de Elohim, de forma alguma. Um dos propósitos de Yeshua também é ser luz para os gentios, e aqui, pelo contexto, gentios não se refere a Efraim, mas sim a todos aqueles que não são descendentes físicos de Abraão. Mas a partir do momento em que aceitam Yeshua, eles são enxertados na oliveira e passam a fazer parte de Israel, os remanescentes salvos, adquirindo a mesma natureza da raiz, que é como quem diz, adquirindo a natureza do Mashiach. A razão pela qual a mensagem é dirigida primariamente a Israel é porque é a eles que pertencem as promessas. Carta aos crentes em Roma, capítulo 9, verso 4. Ou seja, a descendência física de Abraão. Por isso, essa descendência, através essencialmente de Efraim, seria espalhada entre as nações, e nelas seriam benditas, misturadas, todas as famílias da terra. Bereshit, capítulo 12, versículo 13. No ato de recolher as ovelhas dispersas, viria também muitos que não são descendentes, mas que acreditariam na mensagem. Por isso seriam benditas todas as famílias da terra, porque no ato de levar a mensagem às ovelhas perdidas, e porque não temos forma de saber quem elas são, a mensagem chegaria a todos indistintamente. Não haveria outra maneira das duas casas serem restauradas e unificadas se não fosse pela graça salvadora manifesta a todos os homens. Foi através de Yeshua que as duas casas, Efraim e Judá, os descendentes físicos de Abraão, Efraim, que representa os gentios, os descendentes não físicos de Abraão, mas descendentes por eleição, porque se tornaram filhos através da aceitação de Yeshua. Mas como precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue do Mashiach, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque a graça de Elohim se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2 e 11. E para nós enxergarmos a graça sobre a casa de Efraim, olha o que diz o texto do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 23. Assim diz o Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. A apregoar o ano aceitável do Yahweh. Isaías 61, 1 e 4. É muito claro para nós, fazendo um estudo aprofundado como este, que nos leva a entender que é impossível aqueles que se separam de Israel serem considerados povo de Deus. Ou seja, na visão cristã, o Eterno agora não tinha mais só 2 povos que foram unificados. Um outro povo agora nasce. Não basta Yeshua ter vindo para restaurar as 2 casas, tornando agora um só povo. O cristianismo dividiu outra vez aquilo que Yeshua veio fazer, unificar. O cristianismo divide agora Israel, que foi rejeitado nos planos do Eterno, e agora tem um novo povo, a igreja. Veja, é impossível a igreja ser parte de Israel se esses gentios, que são chamados de igreja, não olharem para Israel e passarem a aceitarem o testemunho do Mashiach de Israel
e não do Cristo inventado pelo romanismo, vindo do paganismo, trazendo uma cultura polarizada, aquilo que as Escrituras nos deixam como ordenança, como mitzvah perpétua. Para ser povo do Eterno, é preciso estar unido a Israel. Um judeu, esse judeu é o próprio Yeshua. Esse dia prometido é o dia da salvação nele, o dia conhecido ainda antes da fundação do mundo. 10 homens de todas as línguas das nações representa a casa de Efraim, 10 tribos antes dispersa, agora restaurada nele. Representa os gentios de todas as línguas e nações, a igreja, comunidade enviada por Yeshua ao mundo inteiro para pregar o evangelho que anuncia as boas novas de Elohim a todos os homens. E este povo não está separado da oliveira já existente. Os 2 bastões se tornam um só. No passado, o reino de Judá, com as 2 tribos, 537 anos antes do Mashiach, os 2 bastões se juntaram quando pessoas desses 2 reinos voltaram para Jerusalém para construir o templo. O reino de Israel e suas 10 tribos. Hoje, os ungidos, desde 1919, os servos de Elohim foram aos poucos organizados e unidos, servindo como um só rebanho, as outras ovelhas do aprisco. O bastão para Yehudá, Judá, e o bastão de Efraim, ambos tornando-se um só bastão. Podemos ver em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 14. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora, no Mashiach Yeshua, vós que antes estavas longes, já pelo sangue do Mashiach chegaste perto, porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos fez um só povo. Devarim, capítulo 7, versículos 6 e 8. Porque povo santo és a Yahweh, teu Elohim. Yahweh, teu Elohim, te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Yahweh não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis mesmo em número do que todos os povos, mas porque Yahweh vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Yahweh vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, o rei do Mitzraim. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 26 e 29. Porque todos sois filhos de Elohim pela emuná no Mashiach e Yeshua. Porque todos quantos fostes batizados no Mashiach, já nos revestistes de Mashiach. Nisto não há Yehudim nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só no Mashiach Yeshua. E se sois do Mashiach, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Baruch Hashem. E para finalizar, quero apenas explicar de forma muito breve sobre o significado da dispersão de Efraim e da propagação da semente de Abraão. Essa promessa feita por Elohim a Abraão, de que na sua semente, que é a descendência dele, seria abençoada todas as nações da terra,
contém uma promessa espiritual centrada em Yeshua, mas também uma promessa física de dispersão hereditária e genética da biologia de Abraão por todos os povos e nações da terra. Para entendermos o maravilhoso alcance dessa promessa física, temos que conhecer algo acerca da transmissão dos nossos genes de pais para filhos. Veja só. Os seres humanos têm 46 cromossomos, os quais contêm milhões de genes, que determinam a nossa característica como seres vivos. Os genes não são mais do que sequência de um código de 4 moléculas, chamado ácido nucleicos, que se associam, formando para serem ligados em cadeias. Assim, é possível haver um número incontável e de combinação que fazem com que os seres humanos, apesar da mesma espécie, apresentem características particulares e diferentes entre si. Quando os pais transmitem a vida a um novo ser, isto é, feito pela transmissão de metade do código genético de cada um, cada novo ser é composto por metade de cada um dos seus progenitores. Facilmente percebemos que quando as ligações entre os homens e mulheres não são feitas entre pessoas de uma comunidade fechada, caso do que se sucedeu com a casa de Yehudá, as características genéticas particulares de alguém repetidamente se dispersam e diluem ao fim de poucas gerações. Assim aconteceu com a dispensação da semente genética de Abraão pelas nações, a qual ocorreu com a queda do Reino do Norte e se mantém propagando-se nos nossos dias. Os genes de Abraão invadiram toda a humanidade. Lá no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis 22:18, quando diz: "E em tua descendência serão benditas, misturadas, todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz." Assim, após a dispersação das 10 tribos do Reino do Norte, Efraim, temos 2 tipos de transmissão hereditária ou biológica de Israel. Uma continua mantida pela casa de Judá, ou Reino do Sul, de onde seria gerado o Messias Yeshua, e outra totalmente dispersa pelas nações do mundo, contaminado todos os povos com a semente de Abraão, de tal forma que todos poderão ser em si algo que biologicamente os liga ao patriarca da Emuná, ao mesmo tempo que ninguém poderá provar essa descendência. Existem nessas atitudes de Elohim pelo menos 2 grandes intenções. A primeira, mostrar pela dispersação das tribos do norte, entre todas as nações, que todos os povos e cada pessoa são chamados a fazerem parte de Israel, de Elohim e de suas 12 tribos. Segundo, ocultar qual o grau de vínculo biológico que cada um tem com o patriarca Abraão, de forma a elevar os verdadeiros israelitas a aceitarem o vínculo com Elohim pela emuná em Yeshua e não por qualquer outro tipo de transmissão biológica ou hereditária. Aliás, Israel sempre recebeu em si os prosélitos estrangeiros que a eles se queriam juntar. O Eterno não tem 2 povos, Israel e Igreja. O Eterno tem um só povo. Baruch Hashem. Aqui nós finalizamos mais um shiur